Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa live da Semana de Carreiras. Vamos lá, nosso convidado. Olá, boa noite. Boa noite, Walter. Boa Tudo noite bem? a todos. Gostaria de agradecer a sua presença aqui na nossa Semana de Carreiras, uma semana onde nós temos excelentes profissionais, incluindo você, Walter. O Walter, ele é professor universitário, graduado em Comércio Exterior, especializado, tem MBA internacional e especialização em Direito Tributário e é mestre em inovação no programa da OEA. Walter, seja bem-vindo. Nós agradecemos a sua presença hoje e eu tenho certeza que tudo que você trará hoje para os nossos alunos será muito rico. Muito obrigado. Queria agradecer ao Colégio Darwin por essa oportunidade, né? A gente poder falar. Eu vou até tirar os óculos, que assim não dou reflexo. É sempre importante para a gente poder transmitir alguma coisa, alguma informação, para quem está começando uma fase complicada, porque a gente está na dúvida do que vai fazer. Muitos aí estão pensando ainda, né, no que vão fazer. Eu me lembro dessa fase. Já faz bastante tempo, mas eu me lembro. E vim aí à disposição de vocês para poder fazer uma apresentação do que é um pouco o meu trabalho dentro do comércio internacional. Muito bacana. Tenho certeza que assim as suas experiências e tudo que você vivenciou nesses anos mediante a sua primeira escolha é uma bagagem muito rica e assim eu creio que você trará experiências muito boas para nós. Ótimo. Ângela, então, vamos lá, explicando para quem não conhece sobre ainda o comércio internacional. Hoje, o Brasil e todas as nações estão inseridas dentro do que se chama de globalização, de um movimento de globalização. Esse movimento de globalização, esse movimento da internacionalização das nações, as nações trocarem mercadorias, serviços e até mesmo o intercâmbio de pessoas, esse intercâmbio começa no início dos tempos, né? Nos primórdios da humanidade, você já tem aquelas massas migratórias, as cidades sendo formadas pelas cadeias de suprimento internacionais. Mais tarde é que até alguns desses locais foram se tornando em cidades-estados e alguns depois em países. Então, já é um movimento contínuo. Agora, é um movimento contínuo que tomou uma enorme força a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de 1950, mais ou menos, o comércio internacional ganhou uma velocidade, ganhou uma pujança, esse movimento da globalização, de tal maneira que não se imaginava antes. E novos problemas foram criados. Para vocês terem uma ideia, de 1950 a 2017, o comércio internacional se multiplicou em 43 vezes. Isso quer dizer que, em alguns anos, o comércio internacional cresceu 3 a 4 vezes mais do que o PIB mundial, do que o aumento do produto interno bruto, do que as nações produzem de valor. Então, é algo que hoje você está aí na sua sala, está na sua casa, no seu quarto, você, numa batida de olhos, você identifica vários produtos importados.
vários É insumos verdade. importados, né? Você vai identificar insumos que, de repente, compõem a tinta da sua parede, ou mesmo o vitrificante do piso, ou móveis, ou eletroeletrônicos. Eventualmente, você está vendendo por um telefone celular que não é nem feito aqui no Brasil. E isso é um movimento comum. E vou dizer mais, você sai daqui de São Paulo, você sai daqui do Brasil e você vai, de repente, para Accra, em Gana, e você vai encontrar a mesma situação se você estiver numa sala lá. Também você vai encontrar a mesma situação se você estiver em Shenyang, na China, ou mesmo, né, em São Pedro Sula, em Honduras. Então, isso é normal, isso é comum. O mundo hoje é uma aldeia global. E dentro dessa Maravilha. aldeia global, a lógica das empresas é criar clusters de produção, centros de produção. Então, aproveitar as vantagens comparativas de cada um desses lugares para então ter centros de distribuição, certo? Isso é toda a parte, vamos dizer, boa da globalização, Sim, excelente, né? porque a gente tem acesso ao mundo. A Exatamente. acessibilidade é. E tem mais uma outra coisa que pouca gente vê, mas a globalização também afeta a riqueza das nações. E a riqueza das nações afeta a saúde dos povos. Então, algumas pesquisas mostram que, paralelo à globalização, você tem uma maior distribuição de renda e riqueza, e você, com isso, também tem uma maior acessibilidade da população, principalmente da população de baixa renda, né, à saúde. E um exemplo disso daí é um caso emblemático que o Banco Mundial discute, que chama-se as mulheres de Bangladesh. Né? As mulheres em Bangladesh, Bangladesh é um país pobre na Ásia, paupérrimo, próximo da Índia, e mais de uma cultura muçulmana. Então, existe dentro da lógica da cultura muçulmana, em alguns países, esta separação bem misógina, machista, e as mulheres em Bangladesh eram consideradas, eram tratadas como cidadãs de segunda classe, terceira classe, algo horroroso, medieval, uma A coisa segregação. inimaginável para o É. tempo atual. Bom, e aí a onda que atingiu a China de globalização para buscar mão de obra barata, para fazer isso aqui, ó, confecção, né? Que é um produto de baixa tecnologia. Jesus Cristo já fazia a roupa dele, tá certo? Não tem grande coisa para se inventar, É. mas é intensivo em mão de obra. Atingiu primeiro a China. Para vocês terem uma ideia, hoje a China já está se tornando cara para produzir roupas. Então, essa onda foi a Bangladesh, foi a outros países. Mas as mulheres em Bangladesh recebem uma quantidade ínfima do valor agregado dessas roupas. Isso é verdade, sem dúvida nenhuma. E antes da gente ter esta condição, elas não recebiam nada. E essas mulheres em Bangladesh, mesmo recebendo comparativamente ao Ocidente, e até mesmo o Brasil, que é um país que, apesar de estar entre as 10 maiores nações do mundo, é um país com uma distribuição de renda horrorosa, apesar de elas comparativamente receberem menos, bem menos, elas começaram a assumir proeminência no núcleo familiar. E aí começaram a ser tratadas de maneira diferente, e se empoderaram e começaram a ascender a cargos, inclusive no governo. Quer dizer,
Isso é um case que o Banco Mundial É uma apresenta evolução. É. de uma evolução que se deu por conta da internacionalização. Quer dizer, esta coisa de imaginar a internacionalização, a globalização, como um fenômeno que um país vai explorar um outro, isso é coisa, desculpa, do passado. Hoje não existem mais as empresas chamadas antigamente multinacionais. O pessoal ia lá, até ia fazer, imagina, em frente da Volkswagen, eles iam fazer manifestação, fora os alemães, multinacional. Pois saibam uma coisa, a Volkswagen, tudo que ela lucrou no Brasil, ela reinvestiu no Brasil. Ah, porque a Volkswagen está querendo dizer que a Volkswagen é boazinha? Ela não é boazinha. É que o mercado cresceu e ela, inclusive, perdeu a liderança que tinha. Antigamente, a Volkswagen tinha uma fatia maior do mercado. Para manter esse market share, ela teve que reinvestir pesado em investimento no Brasil. Sim, porque teve concorrência. Vieram outras empresas. O Brasil tem hoje mais de 30 montadoras. O Brasil tem mais Isso é montadoras excelente do para que a nossa muitos. economia, na geração de empregos. Exatamente. Tem mais montadoras do que os americanos. O Chile não tem nenhuma montadora. Ah, e o IDH do Chile é ótimo. É ótimo. E o Chile vive do quê? O Chile vive de exportar pescado e cobre. E vai muito bem. Obrigado. Não precisa ter montadora. Ele importa automóvel. Certo? Então, é essa lógica que aí a gente remonta a economia internacional, lá dos pensadores, né, do século XIX, Davi Ricardo, essa turma toda, que é a lei das vantagens comparativas, isso é que vai trazendo para os povos esta distinção e essa melhoria, né, da distribuição de renda e do acesso aos bens. Esse é o lado bom. Agora, tem um lado horroroso. Do mesma forma que a gente cresceu no mercado internacional, o que aconteceu foi o seguinte, deixa eu só ver assim. O que aconteceu, gente, também é um crescimento exponencial do que a gente chama de crime transnacional. Então, o crime que se aproveita do fluxo de comércio para se camuflar, para poder passar pelas fronteiras, fazer as operações cross-border, de passagem de fronteiras camuflado. E nós, no Brasil, somos o segundo maior exportador de cocaína, perdão, de droga do mundo, o primeiro de cocaína. Nós perdemos para o Vietnã na linha dos opiáceos. Eles não concorrem com a gente, eles têm outro produto. O nosso é cocaína. Nós temos 15 mil quilômetros de fronteira seca. Essa fronteira, isso, a nossa fronteira é grande. É enorme. Os Estados Unidos têm menos de 6 mil quilômetros. Tem a maior força militar do mundo e não consegue controlar o tráfico internacional. Certo? Sendo que grande parte dessa fronteira se dá em área desértica, em que você tem maior possibilidade de vigilância. Aqui, a nossa se dá em área de selva. Você só consegue saber aonde é Brasil ou Venezuela se você tiver um GPS na mão, senão você não tem a menor ideia. E você transita livremente entre um país e outro. São fronteiras muito extensas e mais, por uma lógica que é até econômica e histórica, essa fronteira é o quintal dos países. É o nosso quintal, porque nós estávamos virados de frente para o mar, de frente para a colônia. Né? Como colônia, nós estamos virados de frente para quem? Para Portugal, certo? Para a metrópole. E os nossos irmãos aqui da América Latina, América Hispânica, a mesma coisa. Eles têm as capitais no mar, certo? E estão de costas para a cordilheira. Então, é o encontro de dois quintais e quintal ninguém toma conta. Não tem cidade, não tem nada, certo? Quer dizer, lógico, alguns pontos têm cidade. E alguns pontos você, inclusive, transita de um país para o outro atravessando uma rua.
Sim. Que é o caso, né, de Ponta Porã, Ponta com, Porã. se não me engano, agora não vou me lembrar, acho que é Pedro Juan Cabaleiro, algo assim. São coisas O que Juan você Cavaleiro. passa É. de um lado para o outro com a maior tranquilidade. E aí, o que acontece? Os nossos vizinhos aqui, nós temos os vizinhos, são boa gente, são boa praça, tudo. Mas o problema deles é que eles produzem, certo? Aqui nós temos os vizinhos, são os três maiores produtores de cocaína do mundo, né? E daqui vai E para a eles, Europa, vai para o mundo todo. exatamente. E aí o que acontece? Eles têm que levar essa cocaína. É muita cocaína. Das 540 toneladas de cocaína que foram para os Estados Unidos em 2019, 340 saíram pelo Brasil. Nossa, Certo? é muito. E isso tem que sair aonde? Tem que sair camuflado com outras cargas. E tem que ser usado o transporte internacional. E aí abre uma outra vertente, que é onde nós estamos trabalhando, que é na segurança da cadeia logística internacional, que é Muito na bacana. inserção de todos os parceiros que são elos dessa corrente logística, ou seja, exportador, transportador, agente de carga, aeroporto, É uma ligação intersetorial. companhia aérea, todos eles hoje, por força de resoluções da ONU e da Organização Mundial de Comércio, da Organização Mundial das Aduanas, todos eles têm que participar e eles têm que se integrar em programas de qualificação de segurança na cadeia logística. Eu cheguei assim esbaforido porque justamente hoje acabou coincidindo que era o dia de nós fazermos a visita técnica ao aeroporto de Guarulhos, que nós estamos fazendo o credenciamento deles, né? Então você tem que verificar a vulnerabilidade daquela instalação para esse problema na exportação e do E lado na da importância. importação, armas, né? Porque o pessoal do PCC, o pessoal do Comando Vermelho, aquela AK-47, aquela R-15, não é produzida em Bangu ou em Ourinhos, certo? Elas são para os Estados Unidos, na União E eles Soviética, têm tal. acesso. Eles têm acesso livremente. Isso chega aqui no Brasil, né? Então, quais medidas é que tem que ser tomadas, com a participação dos entes privados, né, para mitigar os riscos nessa cadeia logística internacional? E é isso que a gente tem trabalhado com transportadores, com agentes de carga, com companhias de navegação. E agora, recentemente, a gente começou a trabalhar aqui com o aeroporto de Guarulhos, certo? É que é Numa o mais importante lógica do país. que é, na verdade, o maior aeroporto da América Latina, em Da movimento de América passageiros. Latina. Parece que são 12 milhões de passageiros ano. E que é ultra complexo. Você tem mais de 40 companhias aéreas que param no aeroporto. E você tem muitos personagens que trabalham ali, certo? Porque você não, vamos supor, a Emirates, só para dar um exemplo, a Emirates, ela não tem setor de carga no Brasil, ela terceiriza. Então, quem cuida do setor de carga da Emirates é uma empresa de handling, que ela cuida da Emirates, da Qatar, de 4 ou 5 ou 6 companhias. E aí ela subcontrata outras companhias para fazer a manutenção, para fazer a movimentação, a unitização da carga, né? E aí você tem as diferentes barreiras de segurança, o escaneamento, né? Você tem o Constante. K9, você tem a parte de verificação de explosivos, você tem toda vamos dizer, essas proteções para mitigar o risco que hoje o Brasil oferece ao comércio internacional. Bacana. Muito bacana. Nós temos uma pergunta que
os alunos, nossos formandos, fizeram. E eles têm uma dúvida, assim, eles perguntaram em que parte dos portos atua o profissional de comércio exterior. Bom, o profissional de comércio exterior, primeiro ele tem as funções dele são muito diversas dentro dessa correia de comércio, né? Dessa corrente de comércio. Primeiro, ele pode ser um trader. O trader é a pessoa é o que encontra oportunidades de negócio, vende mercadorias de um país para o outro. Tem pessoas, empresas que se especializaram num ou dois produtos e trabalham com isso o resto da vida. Esse é o trader. Ele vai achar oportunidade de negócio para aquele produto ou brasileiro ou importado para colocar no Brasil. Essa é uma coisa. Outra coisa, ele pode trabalhar numa empresa ou ele montar uma empresa importadora. Ele importa. Outro, ele pode trabalhar numa empresa exportadora. O Brasil é um dos maiores players, né? Na verdade, no complexo soja, é o principal player do mundo do complexo soja. Então, tem muita Hoje eu gente... ouvi que o nosso PIB diminuiu e graças à soja e ao café ajudaram as outras áreas, porque não As diminuiu o outras áreas. agronegócio. Sim, Foi a única sim. coisa que saiu positiva e super positiva. O agronegócio, ele é intensivo em três insumos que nós temos. Terreno, certo? Água e sol. Então, se você olhar na faixa que nós estamos no mundo, só quem tem essas mesmas condições é o centro-africano, a África subsaara. O problema é que eles não têm infraestrutura, certo? Eu já trabalhei naquela área e eles têm problemas gravíssimos de infraestrutura. Porque, fora isso, eles conseguem tranquilamente cobrir e fazer sombra também ao Brasil. Mais tarde vão fazer. A África tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes e a gente acha que aquilo lá é uma bagunça. E não é. Menos de 100 milhões estão em conflito. A maioria da África está indo muito bem. A Etiópia cresce 6, 7% ao ano. Tem um crescimento que já foi o da China. Então, Eles estão qualificando mão de obra? estão qualificando mão de obra, e outra coisa, estão recebendo investimentos pesadíssimos chineses, certo? Enquanto nós, do Ocidente, não estamos olhando para a África, a China está olhando. Tá? Geograficamente acaba sendo mais próximo daqui, né? Da China. Temos toda essa coisa, inclusive essa vantagem das culturas que são próximas, certo? Bom, essa é uma parte do comércio internacional. A outra parte, a parte de câmbio, que é a troca de moedas. Quando você vai importar, você precisa comprar moeda estrangeira. Quando você vai exportar, você precisa vender moeda estrangeira. Uma outra parte, a parte de logística, de transporte, coordenação de transporte. E o transporte é o mais variado, tem as mais variadas especializações, desde o que a gente falou, que é a soja, que a gente chama de granel sólido vegetal, né? O Brasil é o maior exportador de granel líquido vegetal, que é o suco laranja. Nós temos navios que fazem transporte de suco laranja em porões, como se fossem petroleiros. Nós temos sucodutos para levar esse suco laranja para embarcar no Porto de Santos e também um terminal nosso, brasileiro, em Miami, para descarregar esse suco de laranja. Tá certo? Nós temos mercadoria que vai de Vitória, você tem lá todo o complexo do ferro, né? Do ferro Gusa, essa coisa toda. Então tem a parte de transporte, a parte do transporte containerizado, das cargas especiais, que são as cargas oversized ou overweighted também. Essa é uma outra atuação. Tem a atuação aduaneira, que é na liberação alfandegária. Muita gente trabalha na área de liberação alfandegária. Hoje, está entrando os programas de compliance e de segurança da cadeia logística. É uma outra área de atuação.
Então, é bastante amplo e ele abre vários leques. Abre vários leques. E assim, eu vejo o quanto é importante algumas disciplinas que hoje os alunos têm acessibilidade na escola. Por exemplo, a geografia, a história, os idiomas. Então, se eles tiverem uma escolha profissional que seja para atuar nessa área que você está falando, que tem um leque, um verdadeiro leque, que eu estou sentada aqui numa cadeira, eu tenho uma roupa, e tudo isso envolveu uma globalização. Eu tenho certeza que aqui na minha casa, na sua, como você disse. Então, hoje eles dentro da escola, tendo as disciplinas, você deu uma aula de história, de geografia, você falou coisas aí que foram muito ricas, assim, para mim, e eu tenho certeza para todos que estão assistindo. Esse leque de opções, como são, assim, as oportunidades de trabalho, por exemplo, você é graduado em comércio exterior. E aí você nos mostrou um leque de opções. O seu currículo mesmo, você se especializou em algo, mas é possível se especializar em outro. Então eu vejo que é uma profissão que tem uma demanda muito grande, que cresceu muito e tende a crescer muito mais, diante Sem de todos dúvida os fatos nenhuma. que a gente tem visto. Sim, veja, o Brasil é a 10ª economia do mundo e participa com menos de 2% da corrente de comércio internacional. Então, por quê? Porque nós somos um país ainda muito fechado, que ainda é muito protecionista. Isso não tem condição de continuar nos próximos anos. Nós somos pressionados pelo mundo a nos abrirmos, certo? Então, veja, nós vamos agora partir para a tecnologia do 5G. Essa tecnologia quer dizer toda uma mudança da infraestrutura da telefonia móvel. E é toda uma tecnologia importada que vai vir para cá, certo? Então, tem várias coisas que estão... O mundo cada vez mais tem menos fronteiras. Então, é muito importante, eu acho, assim, para quem está agora se focando em procurar uma atuação, é pensar como eu posso internacionalizar a minha carreira. Como a minha carreira pode ser necessária aqui ou num outro lugar do mundo. Porque daqui a pouco eu estou prestando serviço para alguém na Austrália. Sim. Certo? Então, esta coisa que, inclusive, a pandemia nos arrancou do século XIV para o XXI, né? Nós Exato, estamos sabe que fazendo você agora uma live, eu não consigo identificar bem aqui, mas parece que temos 70 e poucas pessoas, não é isso? Isso. E A gente está estamos... conectado e após essa live vai ter muito mais acesso, então as pessoas vão ter a possibilidade de ver tudo isso que nós estamos Exatamente. conversando. Exatamente. Então, em abril, certo? Eu vou fazer um curso de segurança na cadeia logística na Suécia. E eles já estão abrindo a possibilidade de, ao invés de você ir daqui até Gotemburgo, que nossa, é para lá do Jardim Miriam, você fazer isso via EAD. EAD, né? Quer dizer, esse é o caminho. Nós acabamos evoluindo. Eu acredito que essa pandemia veio assim para que a gente pudesse sair da nossa zona de conforto. E assim, a gente Uhum. teve que aprender muita coisa e lidar com os recursos que a gente tinha, porque na verdade nós tínhamos esse recurso, não utilizávamos assim com a frequência que estamos utilizando. Então isso nos facilitou muito. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Bom, Walter, nós já vamos finalizar. Eu gostaria de agradecer imensamente em nome Muito da obrigado. mantenedora, em Eu nome quero do me Colégio desculpar com Darwin. vocês. Eu tenho agora uma reunião no Instituto Mackenzie e, como eu comentei com vocês, sabe como é que é esse pessoal de ensino? Eles, de uma hora para outra, eles inventam uma reunião.
né? Quero Sim, é agradecer porque o ensino não para. É. a você, quero agradecer ao Colégio Darwin, quero agradecer ao Daniel pela indicação, tá? E o Daniel tem os meus contatos e eu quero receber perguntas, eu vou ficar muito grato em poder respondê-las, tá? E sim, nós agradecemos a sua participação. Tenho certeza que foi muito rica. As pessoas tiveram acesso a informações que são importantes e que vão fazer diferença na escolha de muitos alunos. E gostaria de agradecer em nome do Colégio Darwin, em nome da nossa mantenedora da Ed, no nome do Daniel, por convidá-lo. E já fazer um convite para quando retornarmos o presencial, para que você possa ir ao nosso colégio. Será um prazer receber uma palestra sua. E nós Ótimo, agradecemos imensamente a sua participação, Walter. tá Muito ótimo. obrigada a Obrigado, todos que gente. participaram e está feito o convite. Tá bom. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, até logo.